Paz do Senhor, queridos e amados, estamos para mais uma aula da lição da Escola Bíblica Dominical. E a lição de hoje é a lição de número 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Você está cansado de começar a semana com foco total e terminar a sexta-feira completamente esgotado, sem forças para as coisas de Deus? Você se sente que sua vida espiritual está no modo de sobrevivência? Muitos cristãos dedicam horas na academia, cuidam da alimentação, mas se esquecem de nutrir a parte mais vital do seu ser, o espírito humano. Atenção! Se a sua alma é o seu software, o seu corpo é o hardware. O seu espírito é a fonte de energia que faz tudo funcionar de verdade. E assim como o seu corpo precisa de exercícios para ser forte, o seu espírito exige um treinamento diário. A Bíblia é clara: o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Mas o que significa se exercitar na piedade hoje? Pare de perder foco no que não conta. Nesta lição, vamos desvendar as disciplinas cristãs, as ferramentas que os heróis da fé usaram para vencer as maiores batalhas. Você vai descobrir por que o apóstolo Paulo considerava o cuidado do corpo importante, mas a piedade uma prioridade muito maior, com promessas para esta vida e a futura. Você também vai descobrir o que são o jejum, a oração, a leitura da Bíblia e como essas disciplinas funcionam como cardápio e o exercício de força para o seu espírito. Como o mundo digital está roubando a sua energia e foco e a estratégia bíblica para remir o tempo e fugir das distrações que geram a dependência digital. Se você quer sair do ciclo da fraqueza espiritual e aprender a ter um espírito forte, preparado e vitorioso para os desafios do dia a dia, você não pode perder esse estudo. Fique conosco e vamos começar o nosso treinamento espiritual. Glória a Deus! E a nossa lição hoje, ela já nos traz um assunto bem interessante, que é a nossa leitura bíblica, né? Nosso texto, porque é 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. E aí nós já passamos, né, rapidamente para a nossa verdade prática. As disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. A nossa leitura bíblica em classe, ela está aqui na nossa lição, né? Ela está em 1 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8 e os versículos de 13 a 16. Vamos já fazer a nossa leitura bíblica. Aleluia. E aqui foi rápido. Glória a Deus. Nossa leitura bíblica é muito interessante e é importante que nós prestemos bem atenção para não termos interpretações, como infelizmente no nosso meio há interpretações distorcidas desse texto, especialmente que se referem aos exercícios físicos, ok? Esse é um assunto que também envolve a mim pessoalmente, porque eu já fui questionado algumas vezes, e eu quero compartilhar com vocês, porque veja bem, é preciso analisar o contexto do texto, e tem muita gente que pega esse versículo que eu citei do nosso texto áudio de forma isolada, ok? Vamos lá. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Observe, ele está falando sobre o exercício da piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa,
tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Maravilha! Como está dividida a nossa lição? Nossa lição está dividida, evidentemente, em 3 tópicos. O primeiro tópico, piedade e as disciplinas cristãs, que estão subdivididas em exercício corporal e piedade, piedade interna e externa, piedade e discrição. No segundo tópico, nós temos o desafio das disciplinas cristãs, que é a analogia do corpo, apatia, engano e pecado, e da teoria à prática. Quando você vai para o terceiro e último tópico, nós temos as disciplinas e a luta espiritual, as astúcias do maligno, evitando as distrações. Estamos vivendo um tempo de muitas distrações. Do que se trata de fato a nossa lição hoje, A nossa introdução, amados e queridos e amados irmãos, a nossa lição de hoje nos traz um tema de vital importância para a nossa jornada da fé, as disciplinas cristãs. As disciplinas cristãs são importantes. Nessa lição, nós vamos estudar sobre a importância delas, partindo do conceito de piedade, muito trabalhado por Paulo nas epístolas pastorais. Veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa, como o corpo precisa ser alimentado e exercitado todos os dias. O espírito precisa de disciplinas diárias para o seu fortalecimento. Então, o foco é a importância dessas práticas, partindo do conceito fundamental, da palavra piedade, que compreende disciplinas cristãs, não são opcionais. É importante que a gente deixe bem claro. Elas são a expressão prática de uma vida piedosa, ok? Uma vida piedosa. Pense assim como o corpo precisa de alimento e exercícios diários para ser forte, o nosso espírito necessita de disciplinas cotidianas para o seu fortalecimento. Sem a disciplina espiritual, pega essa visão, nosso espírito se enfraquece, tá? Vamos lá para, portanto, o nosso estudo, que eu julgo que é de extrema importância. Mas antes, vamos passar aqui pelos objetivos da nossa. Quais são os objetivos da nossa lição hoje, O primeiro objetivo, meus amados irmãos, é explicar o conceito bíblico de piedade, distinguindo entre sua dimensão interna e externa. No segundo ponto, nosso segundo objetivo é despertar nos alunos, que estão estudando, evidentemente, a lição, a necessidade de uma prática regular e perseverante das disciplinas espirituais. E, em último lugar, no ponto 3, nosso terceiro objetivo é conscientizar os alunos que as disciplinas espirituais são ferramentas essenciais na batalha contra as forças do mal, a piedade e as disciplinas cristãs. Bom, aqui nós temos o seguinte: exercício corporal e piedade. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Bom, o que significa de fato a palavra piedade, O que significa a palavra piedade? Bom, do grego eusébia, ou eu, bom, e sebonai, ser devoto, a palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atividades que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Tais condutas estão ligadas a fatores internos e externos. É possível que a gente observe algumas coisas aqui, porque esse é o nosso assunto, E é um assunto, como eu disse no início, na abertura, que também tem muito a ver comigo. Por quê? Porque é o seguinte: dentro do contexto cristão, muitas pessoas interpretam de forma errada que o cristão não precisa se exercitar, que é pecado um cristão cuidar da sua saúde.
E eu falo isso com propriedade, irmãos, porque eu já fui muito questionado. Eu sou um ministro, mas eu cuido do meu corpo. Eu ando, eu pedalo, eu me exercito, eu procuro cuidar da minha saúde, porque, biblicamente, o meu corpo, ele é um corpo normal como qualquer outro ser humano. E eu preciso destacar determinadas situações aqui. O corpo não foi feito para ficar parado. Deus não nos criou para ficar parado. E assim como o exercício físico, ele é proveitoso para o corpo, mas em relação, fazendo um paralelo entre a piedade, é óbvio que a piedade ela tem uma repercussão maior, porque eu cuido do meu corpo hoje, mas daqui a 20, 30 anos eu não vou poder mais fazer isso, eu não vou poder me movimentar como eu me movimentava porque o corpo envelhece. Mas a piedade não. Porque a Bíblia está falando aqui que a piedade ela serve para o presente e para o porvir. E eu gosto de uma expressão do meu pastor, presidente, pastor Cleudes, é que o que eu faço para mim aqui, né, fica aqui. Mas o que eu faço para o próximo serve para a eternidade. Vai ter galardão, vai ter recompensa, né? Isso aqui é importante, tá? Porque quando em relação à piedade, e é preciso que você analise o contexto, ok? O contexto do texto, tá? Porque ele está falando sobre piedade, o exercício da piedade. E aí ele faz um paralelo com o exercício físico, que o exercício físico ele tenha a importância para o corpo, e muitos cristãos não entendem assim. Bom, como eu sou um ministro, presume-se que eu, como ministro, não devo cuidar da minha saúde. Não posso me exercitar, não posso ir para uma academia, não posso pedalar. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui questionado porque eu ia para a academia, eu fui questionado porque eu estava andando, cuidando da minha saúde, porque como pastor eu teria que ter uma barriga acentuada. Esse é o conceito. Vamos dizer assim, de um modo geral, esse é o conceito. Ah, pastor, o senhor está sendo dramático. Eu não estou sendo dramático. Eu estou sendo verdadeiro e essa é uma realidade prática no nosso meio. Infelizmente, nosso meio cristão. E eu estou expondo aqui essa situação porque eu fui questionado porque eu estava pedalando. Bom, o ciclismo, ele, assim como outras atividades físicas, você precisa de equipamentos de segurança. É uma coisa similar a você ir para uma área em que você precisa utilizar capacete, luvas e vestimentas próprias para trabalhar dentro daquela área. A mesma coisa acontece para atividades físicas, né? Para a prática de esportes. Existem roupas específicas para práticas de esportes específicos. Você não pode jogar tênis com paletó e gravata. E também você não pode fazer um ciclismo com paletó e gravata. Mas alguns irmãos acham que eu devo ir com paletó e gravata, estar pedalando e me exercitando, porque eu não posso usar uma roupa apropriada, com proteção, que é talvez você nunca ouviu falar, porque não é uma área, talvez, que você conheça, mas existe uma coisa chamada bretelle. Eu estava sendo questionado porque eu estava usando um bretelle, ok? Então existem outras, né? As luvas, existem o capacete, e tudo isso, infelizmente, meus amados irmãos, é uma coisa que, do meu ponto de vista, ok? Da minha forma de observar, é uma interpretação equivocada desse texto. O texto não está dizendo que você não deve fazer exercício físico de forma alguma, mas em muitas cabeças, muitos cristãos interpretam isso. Ah, o ambiente da academia é um ambiente em que as mulheres ficam exibindo os corpos. Não, elas estão se exercitando. Se você vai lá para ver isso, é uma outra história. Aí não é o lugar. Se você não tem capacidade e você não tem estrutura espiritual para ir para uma academia, compra uma academia e bota na sua casa. Cuide do seu corpo, vai andar. Mas você será tentado em todas as áreas. O cristão precisa estar focado naquilo que de fato importa. No Antigo Testamento, sede seria a palavra para piedade, que indicava lealdade e fidelidade ao pacto com Deus, manifestada em atos de bondade e justiça para com o próximo. No Novo Testamento, Eusébia refere-se à conduta pessoal, portanto, piedade é a conduta pessoal, que expressa a nossa devoção prática a Deus, e essa devoção se manifesta, evidentemente, de forma prática
em ações concretas no trato com o nosso próximo, tá? E aí, meus amados irmãos, a gente vem aqui para o nosso terceiro tópico, né? Já que lemos o segundo e agora vamos para o nosso piedade e discrição. A prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo. Exibicionismo, tá? O apóstolo Paulo usa Eusébia para descrever um estilo de vida que honra a Deus. Não é apenas uma devoção interior. Ela se revela publicamente em nossa família e na igreja. E é engraçado que quando a gente fala da vida piedosa, está falando também, vamos dizer assim, do seu devocional com Deus. E o seu devocional com Deus, necessariamente, você não precisa ficar postando, olha aqui o meu devocional. Não, o seu devocional é com Deus. Você não precisa postar isso. Aqui, ó, cumpri o meu devocional. Não, não. Eu fui missionário e antes de ser missionário eu estudei na escola de missões em 2005, lá na EMAD, em São Paulo, em Campo Limpo, Paulista. E nós tínhamos todo missionário, né? Logo nas primeiras horas do dia, ele tinha que ter uma hora de a sós com Deus. Como é que é isso, pastor Carlos? Muito simples. Nós pegávamos a nossa Bíblia, um livro, íamos para debaixo das árvores, porque era um sítio lá, né? É um sítio ainda. E nós sentávamos ali e começávamos a estudar a Bíblia e falar com Deus e ler um livro cristão. Isso é muito importante. Isso é um devocional, isso é um momento com Deus. Esse momento com Deus define também a nossa vida cristã. Porque o crente que não tem devocional, ele não tem exercício do Espírito. O Espírito dele fica fraco. Ele vai para a igreja, mas ele não sente o prazer de estar adorando. Então tudo isso são muito importantes. A verdadeira piedade se manifesta por meio de atitudes internas e externas de devoção a Deus, fundamentadas em disciplinas espirituais como oração, jejum e leitura da palavra. Vamos para o nosso segundo tópico, o desafio das disciplinas espirituais, né? Observe, a analogia do corpo. Não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos, eu que o diga. Às vezes eu vou me exercitar não porque eu estou com vontade, mas porque eu preciso. E aqui, como estudante de neurociência, eu preciso destacar uma coisa interessante para você. Gerir as suas emoções significa você fazer o que você não quer, mas o que você precisa. Isso é gerir, ok? Quanto menos se exercita, menos se quer exercitar. Isso é uma constância. Se você não se exercita, menos vontade você terá de exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica. A retomada costuma ser um processo doloroso e geralmente impõe limitações, impedindo de que se alcance um estado ideal de mobilidade. Eu sou prova disso. Durante a pandemia eu pedalei muito porque as academias estavam fechadas, não podíamos ir para o trabalho, estávamos todos confinados em casa. E o que é que você podia fazer? Nada. A coisa que eu fiz, a solução que eu tive foi comprar uma bicicleta e pedalar, porque eu não estaria aglomerado com as pessoas, eu não estaria, evidentemente, expondo, né, nenhum perigo para as outras pessoas, porque eu estava em movimento e pedalando. E, meus amados irmãos, nos primeiros dias, as pernas pareciam que estavam com pedras, empedradas, é o termo correto. Por quê? Pesada, as pernas extremamente pesadas. E aí o que é que aconteceu? Com o passar do tempo, o corpo foi se acostumando, né? Existe uma explicação fisiológica para isso, existem termos técnicos, eu não vou entrar aqui, não é o objetivo, né? Mas a retomada, aí houve um tempo, depois da pandemia eu parei, porque tive que voltar a trabalhar. Aí eu pensei em voltar novamente. Meu Deus, a retomada parecia que era pior do que os dias primeiros. Porque é assim mesmo, assim acontece também na vida espiritual. Quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. E a vida espiritual vai se enfraquecendo e os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos, a risco de atrofia e paralisia espiritual. Meu Deus do céu!
Falar sobre isso, meus amados irmãos, bem interessante para nós, né? Porque nós estamos tratando, fazendo um paralelo entre os exercícios físicos e o exercício da piedade. Apatia, engano e pecado. A diminuição na prática da oração, do jejum e da meditação nas escrituras causa a perda de discernimento e sensibilidade espiritual. O que são então essas tão importantes disciplinas, né, espirituais aqui, enquanto nós estamos comentando? Bom, amados, curiosamente é muito simples. O cristianismo é muito simples. O cristão, para manter uma vida cristã frutífera, não é difícil, não existe muitas formas. É oração, leitura da Bíblia, jejum e meditação na palavra. 4 coisas: oração, leitura da Bíblia, oração, leitura da Bíblia, jejum e meditação. Leitura da palavra é um alimento essencial para o nosso espírito. Oração é a nossa comunhão pessoal e íntima com Deus. Jejum é uma prática que fortalece o espírito e subjuga a nossa carne. E meditação, não no sentido místico, mas a reflexão bíblica para assimilar a palavra em nosso interior. É comer a palavra, literalmente, né? É se alimentar da palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso mesmo que a palavra é, comer a palavra, né? E não ficar apático espiritualmente. Ficar apático é ficar sem ânimo espiritual, né? Agora, da teoria à prática, né? Da teoria à prática. O que nós temos que fazer, né? Da teoria à prática. Muito mais que teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. Tem muitos segredos, tem que fazer. Ah, pastor, como é que... Você tem tempo para tudo e você precisa ter tempo para Deus e para o seu devocional e para a sua vida piedosa, que é a oração, leitura da Bíblia Sagrada e também jejum e meditação na palavra. Eu louvo a Deus e incentivo os meus alunos, como professor de teologia, a que eles leiam a Bíblia toda. Gente, é só uma questão de determinar isso e ter um compromisso com você. Eu só lhe garanto uma coisa: depois que você lê a Bíblia toda, você passou pela maior universidade do mundo e teve o professor mais capacitado do universo, que é Deus. Deus é o autor da Bíblia. Deus é que, através do seu Espírito, inspirou as páginas da Bíblia Sagrada. E, portanto, ela tem o tema principal e o tema central, que é Jesus. A Bíblia aponta Jesus. Glória a Deus por isso. A síntese do nosso segundo tópico é: manter uma rotina espiritual exige esforço e constância, pois a negligência das disciplinas enfraquece a fé e abre espaço para a influência do pecado e do secularismo. Agora, o nosso terceiro e último tópico, e eu aproveito para pedir a você, meu irmão, você que ainda não se inscreveu no canal, eu preciso que eu queria ter um jeito de evitar de ficar pedindo a você uma coisa só em todos os meus vídeos, tá? Mas eu preciso, porque é o algoritmo. Se tivesse uma outra forma, eu não faria isso, porque eu acho que às vezes cansa você. Mas olhe para mim, deixa eu dizer uma coisa: não vai cair sua mão se você clicar aí para se inscrever. Não vai cair sua mão se você comentar, dizer um amém, se você gostou ou não. E por favor, por amor de God, por amor de Deus, clica no gostei. Esse gostei é muito importante. Eu tenho algumas visualizações, gostaria de ter mais, e não tenho mais porque os irmãos clicam menos. Eu quero que você, por amor de Deus, você que assistiu a aula até aqui, chegou até aqui, tá bom? Chegou até aqui comigo e não clicou no gostei, irmão, que mau testemunho é esse, irmão? Para com isso, pelo amor de Deus, ajuda o varão, é de grátis. Isso tem um custo para mim, porque é trabalhoso. Se você me perguntar: pastor, é trabalhoso? É, mas eu faço com prazer, mas eu preciso que você me ajude. Como é que você me ajuda? Passando Pix? Não, não estou pedindo Pix para você. Eu estou pedindo apenas que você clique no botão, é de graça. Tá bom? É de graça, por favor. Muita gente e pouco clique. Pouco gostei, pouco like. Alô, você? Muita gente e pouco like. Tá bom? Pelo amor de Deus, clica aí. Alô, você. Agora,
Se você quer conhecer o Chile, é uma boa ideia. Pode pausar esse vídeo, tá? Você pode pausar esse vídeo e pode fazer a leitura e ir lá pela nossa agência Travel Agência, você vai poder fazer um orçamento, tá? E graças a Deus, recentemente eu estava na convenção e temos um pastor lá e ele já está há um bom tempo lá e ele se dispôs, abriu as portas para a igreja, para irmãos também que tiveram a oportunidade de visitar também a igreja. Ele é um brasileiro, ele é baiano, ok? É missionário lá no Chile e está fazendo a obra de Deus lá. Vamos então voltar para a nossa aula aqui para a gente finalizar as disciplinas e a luta cristã. As disciplinas e a luta espiritual, perdão. Vamos lá. Concluindo, portanto, nós temos o seguinte: as astúcias do maligno, né? Esse é o nosso terceiro e último tópico. As disciplinas espirituais não são apenas práticas religiosas, elas são a nossa preparação para a batalha espiritual. E aí, as astúcias do maligno, o cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, perseverar nas disciplinas espirituais é o quê? É essencial. É essencial. E aí, quando a gente está falando sobre isso, né, sobre as astutas ciladas, a gente precisa lembrar da armadura de Deus e oração. O cristão deve estar vestido com a armadura espiritual. Notem, porém, que o ponto focal da armadura, o que a coloca em ação e a torna eficaz, é a oração em todo o tempo, né? E aí, eu acho interessante que em Hebreus capítulo 12, verso 1, nós temos o Paulo, que muitos acreditam que tenha sido Paulo o escritor aos Hebreus, né? Não é seguro, mas também ninguém pode condenar, né? Também não está escrito que foi ele que escreveu, mas também não está escrito que não foi ele que escreveu. Mas pelo contexto, tem muito ali o perfil do Paulo. Então, ali em Hebreus capítulo 12, nós temos o exemplo do corredor, para correr a carreira que nos está proposta. Já em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 a 27, o apóstolo Paulo usa a poderosa metáfora do atleta que se disciplina. Nós, como crentes, devemos correr a nossa carreira com perseverança. Mas para isso precisamos nos despojar de duas coisas. Duas coisas. O pecado e o peso. O pecado é aquilo que afronta diretamente a vontade de Deus. E o peso, o embaraço, é tudo aquilo que, ainda que seja lícito, atrapalha a nossa corrida, rouba o nosso fôlego, tira o nosso foco e reduz o nosso ritmo. Aí nós vamos direto para onde? Para evitando as distrações. Sabedores do quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa, devemos nos apegar a elas agindo com prudência na administração do nosso tempo. Para isso é preciso evitar as distrações, das quais atualmente o celular é a principal. Tem se tornado uma compulsão acessar as redes sociais, ver mensagens no WhatsApp, abrir o Instagram ou o Facebook ou assistir a um vídeo no YouTube. Às vezes até mesmo nos templos, em pleno culto. Oh my God! Você tem que evitar essas distrações, né? Eu, particularmente, tenho um vídeo aqui no canal, amados, que fala sobre o aplicativo da Bíblia. E às vezes no culto eu utilizo o celular exatamente quando eu estou ouvindo uma pregação e o pregador está usando ali os termos originais, né? E que ele precisa de um outro versículo. Eu estou ali com a Bíblia fazendo a Bíblia que eu tenho no celular, porque ela tem o grego e o hebraico, as versões em grego e hebraico, né? Então, a gente às vezes faz essa consulta. E agora, a sinopse, né? E aí, ainda temos um pedacinho aqui que é evitando as distrações, e é a chamada dependência digital, que cresce a cada dia. Quando menos se percebe, o celular está à mão, mesmo sem qualquer propósito útil ou necessário. Que o Senhor nos guarde de todo esse vício, para que se não transforme o vício. Agora sim,
a sinopse do terceiro tópico. As disciplinas espirituais fortalecem o cristão contra as astutas investidas do inimigo e devem ser praticadas com vigilância e resistência às distrações do mundo atual. Nossa conclusão é o seguinte: o exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Assim como as necessidades físicas, com nosso espírito precisa ser alimentado diariamente e por toda a vida. Concluindo, meus amados irmãos, o chamado Deus é para levarmos a sério o cuidado do nosso espírito. O exercício físico tem o seu lugar, mas a verdadeira prioridade, segundo a palavra, é exercitar-se na piedade. Isso implica em uma vida organizada ao redor da oração, da palavra, do jejum, da comunhão com os irmãos e do serviço na igreja local. Que cada um de nós, pela graça de Deus, decida remir o tempo, vestir a armadura de Deus e correr a carreira cristã com perseverança, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus abençoe você e obrigado por assistir mais uma aula aqui no canal EBD na Veia. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua família. E até a próxima aula, a lição de número 12.